Então, vamos. A gente está aí no livro Céu e Inferno, no capítulo 10, o item 13, não é isso, gente? Isso mesmo. Então, vamos lá, fazer só uma recordação rápida do que vemos até o item 12, mas achem primeiro aí para a gente, né, sem pressa. Todos acharam? Achamos. A Malu agora faz de uma forma que fica super, super boa, super ótima. Não é nem boa, é ótima. A Malu é eficientíssima. Verdade, concordo. Concordo plenamente. Malu, obrigado, que hoje eu me achei fácil. Ela está mandando a foto no grupo, né? De onde parou. Está mastigando para nós. Ela está mastigando para nós. Beleza, hein, Malu? Que jóia. Então vamos lá. Jesus mastigou tanta coisa para a gente também tem que mastigar entre nós. Então vamos lá. Do que trata o que nós já estudamos nesse capítulo? A igreja vê nessas intervenções espirituais, desde a época de Kardec, simplesmente a intervenção do demônio e a ponto de ter esquecido de Deus. E aqueles aos quais ela convence, né? Porém, se observando essas manifestações espirituais, à luz da razão, à luz da ciência, pode-se perceber que essas manifestações não são só de espíritos inferiores, mas de todos os níveis espirituais, né? Porém, a igreja, sem ter acompanhado os progressos científicos, sem ter acompanhado também os progressos espirituais, ainda crê, né? Ainda crendo na criação distintas de seres, os seres privilegiados, os anjos, os demônios e os homens, ela vai ficando ultrapassada nas suas informações. Ora, por que Deus iria permitir somente a intervenção dos espíritos inferiores, sem permitir que os anjos da guarda, que existem, como diz a própria igreja, pudessem executar os seus trabalhos de nos guardar? Por que não permitiria a Deus a manifestação deles para nos ajudar? Seria um abuso da confiança, da fé que nós temos em Deus, né? Mas o que nós temos mais vistos nestas manifestações espirituais? É que justamente os espíritos ditos diabólicos, eles estão se manifestando mais ao lado daqueles que estão perdidos, dos que estão viciados, né? E tem feito muita gente retornar ao caminho do bem, né? E esses novos oráculos que surgiram desde a época de Kardec, até com movimentação de objetos, tem por base o que disse Jesus, que ia derramar o seu espírito por toda a carne, independentemente da idade. E os próprios apóstolos utilizaram da mediunidade, né? Pega o livro lá, Paulo Estevão, vê vários nomes de médiuns citados, dando comunicações, ou pega o livro há 2000 anos, vários médiuns participando, e os apóstolos diziam que eram comunicações do inferno, né? Então, também mostra esse capítulo que o espiritismo está distante daquela antiga prática de magia, muito distante, em que, aquela prática anterior de contato com o mundo espiritual, o que o homem buscava era se dar bem na vida, toda espécie de sorte, encontrar fortuna, né? Submeter os espíritos ao seu comando e despertar o amor naquelas pessoas aos quais ele, o homem ou a mulher, estavam interessados, né? Não, o espiritismo é totalmente oposto a essa ideia, portanto, diverge muito da magia. O que ele está buscando, então? A nossa moralização e a continuidade das nossas relações com aqueles familiares e amigos que nós amamos, trazendo alguns princípios básicos totalmente diferentes daquelas práticas espirituais anteriores, chamada de magia.
dizendo que é, impossível obrigar um espírito superior a nos atender por uma evocação. E ainda, e se for inferior? Ele só vem se for para o benefício dele próprio, porque ele vai ser trazido por espíritos superiores. Então, não tem meio de obrigar um espírito a vir, né? Quanto mais o que desejava a magia anterior de submeter os espíritos às nossas ordens. E diz ainda Kardec, outro princípio é, você quer que os espíritos que se comunicam com você sejam pelo menos sérios? Então, você tem que participar desse chamamento, dessa evocação, com recolhimento. Se você juntar a esse recolhimento a fé e o desejo do bem, você pode trazer até espíritos superiores. E também já dizendo que talismã e fórmulas, nada disso funciona, e que as evocações é sempre bom dizê-las em nome de Deus, né? Pedir a Deus que se manifeste um espírito tal, que se manifeste um espírito bom. E que a ideia de vamos marcar um encontro num local inadequado, fúnebre, a certa hora imprópria, isso é perigoso, né? Não só põe em risco a própria vida, porque os inferiores podem influenciar alguns bandidos e assassinos que talvez estejam à noite pela rua, como vai, digamos assim, prejudicar um cérebro fraco, né? Certo? E a mediunidade, ela está na vida, todo mundo é médium, então não existe somente aquelas manifestações no estado sonambúlico, mesmo no estado normal, ou até bem mais do que no estado de sonambulismo, as manifestações, as comunicações mediúnicas se dão no estado normal. Também ao contrário do que pensa a magia. O futuro é oculto. Se o homem se preocupasse com o futuro, se fosse revelado o futuro, ele ia negligenciar o presente. Então, o futuro, para nós, permanece oculto. Excepcionalmente, para facilitar determinadas realizações, é que é mostrado o futuro. E, como nós vimos, é também uma questão de mediunidade. Puxa, tem alguém querendo assassinar o meu filho, é um jovem lá querendo assassinar o meu filho. Ora, os espíritos superiores estão sabendo de tudo aquilo, estão sabendo qual vai ser o dia da trama e tudo, então eles podem intervir. Então, para evitar alguma coisa, pode haver uma revelação mediúnica. Revelou o futuro, que não passou de uma comunicação mediúnica, né? Bom, também, então, ao contrário do que se pensa, os espíritos não nos guiam em descobertas, em pesquisas. Isso tem que ter mérito, isso tem que ter trabalho. O que ocorre é, quando é chegado o tempo de uma descoberta, eles sabem inspirar os homens para que todo o mérito fique com aquele que trabalhou. E ainda essa inspiração vai ser benéfica e não de uma mistificação, caso não haja ambição, ou seja, simplesmente de curiosidade que a pessoa esteja interessada em trazer aquela descoberta. Percebe bem a coisa, então? Se não, só vai ter um auxílio dos superiores se é chegado o tempo da descoberta e se não há ambição, e se não há curiosidade. Também os superiores não vão nos indicar, eles não se ocupam com isso. Onde está um tesouro oculto, né? E quem vai se ocupar com isso, caso eu insista na busca de tesouros ocultos? Os espíritos são beteiros, e eles vão nos indicar lugares opostos, para mostrar que a riqueza nossa, efetivamente, é a do suor, é a do trabalho, né? Então, quando Deus destina alguém para descobrir um determinado tesouro, isso se dá de forma natural. E a ação de todos esses fenômenos espirituais se dá através de fluidos. Assim, o que antes era inexplicável passa a ser explicável. E a igreja apontou até mesmo, de forma inadequada, naturalmente, que as curas realizadas eram obras do demônio, né? Mas como assim? O demônio, então, está fazendo uma boa ação, curando pessoas? Meu filho estava com esse problema há 30 anos. Eu procurei anualmente médicos e médicos, ninguém curou, trouxe ele aqui no Espiritismo, o Espiritismo curou ele, dizer que isso é coisa do demônio? Não vai dar. Então, as pessoas já raciocinam, não vão se afastar por meramente uma informação da igreja, né? E também existem comunicações que elas são manifestações indignas, né? Elas não têm dignidade.
Naturalmente, é o próprio Espiritismo que diz, olha, essa manifestação não é de um espírito superior. Mas, às vezes, algumas outras manifestações descritas, de curas, de aparições, elas são superiores, como também apareceu na história dos homens santos, nos textos bíblicos. Existem as manifestações dos inferiores e dos superiores, não é isso? Então, as manifestações indignas são aquelas que ou quer levar ao ridículo, ou quer fazer o mal. Pensa na época de Kardec, um lápis voando para atingir uma pessoa, com bastante força significativa, batendo no rosto daquela pessoa. Ou aquela cesta, né, que tem um lápis ali enterrado nela, está arriscando com toda a força, a ponto de quebrar a ponta do lápis, rasgar o papel. Mas essa manifestação não é uma manifestação superior, né? Então, o Espiritismo está separando. Existem as manifestações inferiores, existem as superiores. E algumas são muito superiores pelo conteúdo escrito, pela cura que foi trazida, pelo assunto filosófico ensinado. A aparição em si demonstrava ser um espírito elevado, de muita luminosidade. E ela quer nos conduzir ao bem. Ora, não se pode misturar essas comunicações. Não são todas obras dos demônios, né? Então, a gente parou aí, beleza? Aí a gente continua no livro. Foi o resumo do que nós vimos. Então, vamos lá. A13, item 13, né? Reconhece-se a qualidade dos espíritos por sua linguagem. A dos espíritos verdadeiramente bons, a dos espíritos verdadeiramente superiores, a linguagem deles é sempre. Quer dizer, então você tem que observar num longo prazo. Pelo advérbio, sempre aqui, né? Sempre digna, sempre lógica, sempre nobre, sem contradições, isenta de contradições. Nessa linguagem dele, transpira a sabedoria, transpira a benevolência, transpira a modéstia e a mais pura moral. E, além disso, é uma linguagem concisa, sem palavras inúteis. Na dos espíritos inferiores, na linguagem dos espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, o vácuo das ideias é quase sempre preenchido pela abundância de palavras. Muitas palavras, tantas palavras, mas tudo isso para não dizer nada. Um vácuo de ideias. Está falando, mas qual é a essência? Não tem essência. Todo pensamento, evidentemente, falso, toda máxima contrária à sã moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, enfim, toda manifestação de malevolência, de presunção ou arrogância são sinais incontestáveis da inferioridade de um espírito. Né? Os espíritos superiores não se ocupam senão de comunicações inteligentes, tendo em vista a nossa instrução. Aí aparece lá, durante 5 anos, quem foi esse espírito? Fenelon. Aí, de novo, Fenelon, todo mês está dando uma comunicação de espírito chamado Fenelon. Vamos ver isso aqui. Nossa, uma linguagem concisa, visando sempre a nossa instrução. A linguagem é sempre, podemos comparar todas essas comunicações, sempre digna, sempre nobre, não tem contradição, é muito sábia, é benevolente, tem modéstia. As manifestações físicas ou as manifestações puramente materiais são, mais especialmente, obra dos espíritos inferiores, vulgarmente designados sob o nome de espíritos batedores, né? Que batem. Eram manifestações físicas, o movimento das mesas, né? A comunicação de letra a letra. Como entre nós, as proezas admiráveis são executadas pelos saltimbancos e não pelos cientistas.
seria absurdo supor que um espírito, pouco elevado que seja, se exibisse para divertir os outros. Em itálico, porque isso está em o que é o Espiritismo, capítulo 2, item 37 a 40, e também no item 60. E ele pede para que também vejamos o Livro dos Espíritos, o livro 2, capítulo 1, né? Itens, diferentes ordens de espíritos e a escala espírita. E também o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 24, Identidade dos Espíritos, distinção entre os espíritos bons e maus. Qual é o homem de boa fé? É uma pergunta, né? É sempre legal o espanhol, né? Porque ele põe um ponto de interrogação no começo, e a gente tem que ficar procurando pronome interrogativo para saber se é uma pergunta. Qual é o homem de boa fé que poderia ver nestes preceitos um papel indigno atribuído aos espíritos elevados? Né? Não apenas o espiritismo não confunde os espíritos, como constata, pela observação dos fatos, que os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes. Limitado o seu horizonte e restrita a sua perspicácia. Né? Perspicácia restrita. Mais ou menos ignorante. Horizonte limitado. Dá para se ver por essas comunicações. Ao passo que a Igreja atribui aos demônios uma inteligência idêntica à dos anjos. Quer dizer, é bem pior, né? Numa fantasia completamente equivocada. Constata também que os espíritos inferiores fazem das coisas uma ideia falsa, ou não falsa, mas incompleta, que são incapazes de resolver certas questões e, por conseguinte, de fazer tudo quanto se atribui aos demônios. Então, a Igreja põe os demônios como muito evoluídos com a inteligência dos anjos, mas essas comunicações não. Elas têm um horizonte muito limitado. Não, os inferiores não têm a capacidade angelical. Eles são restritos. 14. Entre aspas, quer dizer, ele está trazendo o texto que a Igreja falou. Imagina o tanto que a Igreja não deve ter se manifestado na época de Kardec em várias cidades do mundo. E ele traz aquela escrita, esse texto aí em aspas, daquele monsenhor muito elevado, né? Uma igreja, uma cidade ali a nordeste de Paris, ainda na França. Né? Então, entre aspas, a alma dos mortos, que Deus proíbe evocar, permanecem no lugar designado pela sua justiça e não podem, sem a sua permissão de Deus, colocar-se à disposição dos vivos. É o que disse a Igreja. Né? Os mortos, eles estão no lugar designado por Deus. E eles não vão ficar à nossa disposição, sem a permissão divina. Ora, o Espiritismo diz também que as almas não podem manifestar-se sem a permissão de Deus. É, contudo, o Espiritismo bem mais rigoroso do que a religião oficial, pois o Espiritismo afirma que nenhum espírito, nem bom, nem mau, pode comunicar-se sem essa permissão divina, enquanto a Igreja atribui aos demônios o poder de dispensá-la, quer dizer, o poder de dispensar a permissão divina para se comunicar. Vai ainda mais longe o Espiritismo ao dizer que os espíritos, mesmo com essa permissão divina, não se põem à disposição dos vivos. Repetiu em itálico o trecho da própria Igreja, né? Quando atendem ao chamado que lhes é feito. Não ficam à disposição, como se desejava anteriormente. Né?
Não, eles não ficam à disposição. Eles têm livre-arbítrio, apesar da permissão divina, podem nem vir. O que eu faço para vir? Você tem que se recolher, você tem que desejar o bem, você tem que ter fé. E aí um espírito superior vem para te auxiliar, mas ele não vai ficar à tua disposição. O espírito evocado vem voluntariamente ou é constrangido a manifestar-se? Uma pergunta. Antes de tudo, ele obedece à vontade de Deus, isto é, a lei geral que rege o universo. Ponto e vírgula. Ele também julga da utilidade ou da inutilidade da sua manifestação. Ainda aí, exerce o espírito o livre-arbítrio. O espírito superior vem sempre que chamado com uma finalidade útil. Não se nega a responder. Senão, quer dizer, esse senão vai dizer a exceção. Então, os superiores não se negam a responder. Há uma finalidade útil, mas se negam a pessoas pouco sérias, o que tratam essas coisas como brincadeira. Onde está isso? No Livro dos Médios, segunda parte, capítulo 25, item 282, pergunta 8. Quer dizer, então, esse item vai trazer muitos esclarecimentos a respeito das manifestações dos espíritos, né? Conforme os ensinos do Espiritismo, numa posição de muito esclarecimento em relação àquelas mentes que pensam, meu Deus, uma manifestação espiritual, isso tudo aí é obra do demônio. Isso tudo é obra do demônio. Então, esse capítulo traz, né, muitos esclarecimentos, que não é assim, não. O espírito evocado, outra pergunta, o espírito evocado pode negar-se a atender ao chamado que lhe é dirigido? Sim, perfeitamente. Onde estaria o seu livre-arbítrio se assim não fosse? Pensais que todos os seres do universo estão às vossas ordens? Vós mesmos vos considerais obrigados a responder a todos os que vos pronunciam os nomes? A gente atende a todo mundo que nos chama? Quando digo que o espírito pode recusar-se, refiro-me ao pedido do evocador, visto que um espírito inferior pode ser constrangido a vir por um espírito superior, mas o espírito superior só constrangerá o inferior se houver uma finalidade útil na manifestação do inferior, que, em regra, como vimos lá atrás, vem forçado caso seja bom para ele. Lembram? O livro, onde está isso? O Livro dos Médios, segunda parte, capítulo 25, item 282, pergunta seguinte, pergunta 9. Os espíritas estão, não é uma pergunta agora, os espíritas estão de tal forma convencidos de que não têm nenhum poder sobre os espíritos e de nada poderem obter deles sem a permissão de Deus, que dizem, quando evocam, rogo a Deus Todo-Poderoso que permita um espírito bom comunicar-se comigo. Rogo também ao meu anjo da guarda que me assista e afaste os espíritos maus. Então, tem consciência da presença dos maus e pede ao anjo da guarda o afastamento deles, pedindo a Deus a permissão de comunicação com um bom espírito. E em se tratando da evocação de um espírito específico, de um espírito determinado, como dizem os espíritas? Dizem, rogamos a Deus Todo-Poderoso permitir que tal espírito se comunique conosco. Onde está isso? Livro dos Médios, segunda parte, capítulo 17, item 203. São muitos esclarecimentos, né? São muitos esclarecimentos para aquela mente que crê que qualquer manifestação seja obra da inferioridade. E cadê os bons espíritos? Cadê o anjo da guarda?
As acusações da Igreja contra a prática das evocações não atingem, portanto, o espiritismo, mas atingem as práticas da magia, com a qual o espiritismo, nada tem de comum. O espiritismo condena, tanto quanto a Igreja, as referidas práticas da magia, buscando tesouro, buscando lançar um feitiço aí na cabeça de alguma mulher ou de algum homem para ficar apaixonado por mim, né? Ou por alguma pessoa, né? A buscar ter sorte na vida. Não dá. O espiritismo condena isso. Ao mesmo tempo que não confere aos espíritos bons um papel indigno deles. Então, sabe separar o espiritismo, essa manifestação foi de um espírito não elevado. Essa foi do espírito elevado. Enfim, nada pergunta o espiritismo para essas finalidades indevidas. Pergunta para o seu próprio progresso, né? Pergunta pela intenção de receber um auxílio que nos possa tornar melhores do que somos. Mas não pergunta para aquelas coisas, né? Ou pretende obter sem a permissão de Deus, e sempre com a permissão de Deus. Certamente, sem dúvida nenhuma, pode haver quem abuse das evocações. Quem dá as evocações faça um jogo. Quem lhes desnature o caráter providencial em proveito de interesses pessoais. Certamente isso existe. Ou ainda quem, por ignorância, por leviandade, por orgulho ou por ambição, se afaste dos verdadeiros princípios da doutrina espírita muito bem expostos nesse capítulo. Porém, o verdadeiro espiritismo, o espiritismo sério, os condena tanto quanto a verdadeira religião condena os falsos devotos e os excessos do fanatismo. Portanto, não é lógico, nem é racional imputar ao espiritismo abusos que ele é o primeiro a condenar, bem como os erros daqueles que não o compreendem, os erros daqueles que não compreendem o espiritismo. Antes de formular qualquer acusação, convém saber se é uma acusação justa. Assim diremos, a censura da Igreja recai nos charlatães, recai nos especuladores, recai nos praticantes da magia e sortilégio, e com razão. E diz o Espiritismo. E tem razão no que diz a Igreja com relação aos charlatães, especuladores, praticantes de magia e sortilégio. Quando a crítica religiosa ou cética castiga os abusos e estigmatiza e censura e condena o charlatanismo, não faz mais que realçar a pureza da sã doutrina, auxiliando a doutrina do Espiritismo no expurgo de maus elementos e facilitando-nos a tarefa de limpeza. O erro da crítica está em quê, então? Está em confundir o bem e o mal, o que muitas vezes acontece. Mas por que razão? Pela má-fé da Igreja, pela má-fé de alguns, e pela ignorância do maior número. Quer dizer, alguns estão esclarecidos do que trata o Espiritismo, de como é o seu comportamento, do que visa como finalidade de vida. Mas, mesmo assim, tendo esse conhecimento, ainda o critica assim? Ora, isso é má-fé. Isso é má-fé. Agora, a maioria não sabe e está criticando. Então, isso não é má-fé, isso é ignorância. Mas a distinção que uma tal crítica não faz, outros fazem. Outros fazem. Seja como for, a censura aplicada ao mal, e a qual todo espírita sincero e reto se associa, essa não prejudica a censura, nem afeta a doutrina espírita. Beleza? Então, de certa forma, algumas acusações da Igreja, o Espiritismo concorda.
mas ela tem que ser direcionada a quem está com a prática indevida. 16. Entre aspas. Assim, os seres misteriosos que atendem ao primeiro apelo do herético, né? Primeiro apelo do ateu, do ímpio, não é nem ateu, então, o ímpio, é pior que o ateu. Ele é contrário às práticas religiosas, o ímpio, né? Ou até do crente, alguém que, não, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus e tal. E por que você está aí fazendo apelo ao plano, aos seres misteriosos? Estão aqui, né? Então, os seres misteriosos que atendem ao primeiro apelo do herético, do ímpio ou do crente. O que importa dizer da inocência ou do crime? Da inocência, talvez, para o crente, e talvez para o herético. Do ímpio é do crime, né? Porque ele está contrário, então já bota como criminoso, contrário à igreja. Não são nem enviados de Deus, nem são apóstolos da verdade. Ora, quem são esses seres misteriosos que vêm atender o apelo dos heréticos, dos ímpios, ou até do crente, um pouco inocente? São os promotores do erro e os agentes do inferno, entre aspas, né? É o que diz a igreja. Ora, vamos lá na refutação de Kardec. Segundo tais palavras, Deus não permite ao ímpio, nem ao criminoso, que os espíritos bons venham desviá-los do erro para os salvar da perdição eterna. Porque com eles só se comunicam os agentes do inferno, né? Então, os superiores não vêm auxiliá-los, conforme a igreja. O que faz Deus? Só lhes envia os agentes do inferno para mergulhá-los ainda mais no lodaçal no qual já estavam, para piorar. Deus só permite a manifestação para piorar de vez o caso. Pelo amor de Deus. E o que é pior, segundo a igreja, Deus não envia a inocência. Puxa, eu não sou mau. Eu não sou descrente da religião. Eu quero seguir até um bom caminho. Mas eu não sou tão sábio, né? E carrego algum grau de inocência e posso errar por ignorância. Mas Deus só envia ainda esses, senão seres perversos, para seduzi-la, né? A inocência, seduzir a inocência. Pergunta: não se encontraria, então, os anjos da guarda, essas criaturas privilegiadas de Deus, entre eles não tem um ser bastante compassivo que venha em socorro dessas almas perdidas, inocentes ou criminosos ou descrentes? Não vem ninguém para auxiliar, socorrer essas almas perdidas? Não, não vem. Só se manifesta inferior. Ora, para que servem, pois, as brilhantes qualidades de que são dotados? Porque tanta sabedoria e tanto amor, se eles não se manifestam? É apenas para o seu gozo pessoal? Serão eles realmente bons quando, em estado de êxtase, extasiados pelas delícias da contemplação, veem tantas almas no caminho do inferno sem procurar desviá-las? São realmente bons esses? Não ajudando em nada? Não será isso a imagem do rico egoísta que, impiedoso, na farta opulência, deixa morrer a fome o mendigo que lhe bate a porta? É muito mais ainda. É o próprio egoísmo transformado em virtude e ainda colocado aos pés do Criador. Quer dizer, Deus é que está sendo tão egoísta de não permitir a manifestação de superiores para nos auxiliar na jornada evolutiva. Colocou o egoísmo no pé de Deus e ainda chamando isso de virtude. Admirai-vos? Será que é uma pergunta? Não, acho que não. Admirai-vos de que os espíritos bons socorram o herege, o ateu e ainda mais o ímpio? Certamente porque vos esqueceste dessas palavras do Cristo. Qual? Não é o homem sadio que precisa de médico.
Sim. E se a gente prestar atenção nas nossas próprias comunicações mediúnicas que recebemos, nos sonhos que recebemos, é quando a gente está mal, é quando a gente não está bem, não é isso? E os espíritos superiores vêm, porque eles vêm para ajudar, né? Porque eles vêm para ajudar. É quando eu estou precisando de médico, que o médico vem. Quando eu estou são, eles não vêm. Então, não tendes um ponto de vista mais elevado que o dos fariseus daquele tempo? Sim, porque que diziam os fariseus a respeito das manifestações de Jesus? Não, ele cura pelos demônios, não é isso que eles falam? Vocês estão com o mesmo ponto de vista dos fariseus antigos que estavam sempre contra Jesus. E vós mesmos, acaso, os recusareis a mostrar o bom caminho ao descrente que vos chamasse? Puxa, é um descrente, é um ímpio, uma pessoa que é boa. Mas ela está um tanto arrependida, deseja reparar. Você ia recusar lhe mostrar uma boa direção? Não. Pois bem, os espíritos bons fazem o que farias. Dirigem-se ao ímpio para dar-lhe bons conselhos. Em vez de condenardes as comunicações de além-túmulo, deveríeis, ao contrário, bem dizer os desígnios do Senhor, admirando-lhe a onipotência e a bondade, ambas as coisas infinitas, quer dizer, permitindo a manifestação de espíritos para nos auxiliar em todo o mundo. Não é onipotência? É, e também bondade. Dirão que há anjos da guarda, mas quando os anjos da guarda não podem insinuar-se pela voz misteriosa da consciência ou da inspiração. Tem anjos da guarda? Tem, mas eles não podem nos inspirar? Por que não empregarem meios de ação, então, mais diretos e materiais, capazes de ferir os sentidos, uma vez que esses meios existem? Por que não podem? Já que tudo provém de Deus e nada ocorre sem a sua permissão de Deus, podemos admitir que ele faculte, é uma pergunta, podemos admitir que ele faculte tais meios aos espíritos maus e recuse aos bons? Quer dizer, os maus eles podem vir numa voz na nossa consciência, pode nos inspirar, pode trazer uma comunicação mais direta capaz de ferir o sentido, né? Mas aos bons isso tudo é recusado. Lembram do livro Ação e Reação? Quando aquela mãe lá de 30 anos ia beber o veneno para se suicidar diante da filha de 2 anos, tendo o marido recolhido ao leprosário, e aí o espírito fez ela ter um movimento involuntário, bater no copo e o veneno derramou no chão. Lembra? Uma manifestação mais direta, mais material, para ajudar. Depois botou ela para dormir e fez ela orar, né? Ora, interrompeu o suicídio. Nesse caso, é preciso confessar que Deus dispensa mais poderes ao demônio para perder os homens do que aos anjos da guarda para salvá-los. Pois bem, o que os anjos da guarda, segundo a igreja, não podem fazer, segundo a igreja, os demônios fazem por eles. Quer dizer, essa segunda parte não, né? Se são os demônios que se manifestam, os demônios estão ajudando. Isso que quer dizer. Né? Os anjos da guarda não podem fazer, e são só os demônios que, digamos assim, estão a ter uma voz misteriosa na nossa consciência, nos inspirar ou de uma forma direta. Os demônios estão fazendo o papel dos anjos da guarda. Por meio dessas mesmas comunicações ditas infernais, eles, os demônios, reconduzem a Deus os que o renegavam. Reconduzem ao bem os que estavam mergulhados no mal. Esses demônios fazem mais. Dão o estranho espetáculo de milhões de homens acreditando em Deus pela intercessão da sua potência diabólica, ao passo que a igreja
era impotente para convertê-los. Quer dizer, já é chegado, já passou até o tempo do iluminismo. Os homens da França e outros lugares do mundo são muito sábios no século XVIII. Então, eles estão, naturalmente, afastados da igreja, descrente das afirmações dadas pelos religiosos da época. Mas o espiritismo que fez, trouxe todos esses descrentes que a igreja não trouxe para a crença em Deus. Quantos são? São milhões. Homens que jamais oraram, fazem-no hoje com fervor, graças às instruções desses demônios, que virou até diversos livros. Quantos orgulhosos, quantos homens egoístas e quantos homens devassos se tornaram humildes, se tornaram caridosos e menos sensuais pela comunicação desses demônios. E ainda dizem que isso é obra do demônio. Se assim for, é preciso convir que o demônio tem prestado a essa gente melhor serviço, melhor guarda que os próprios anjos. É necessário, porém, formar bem triste opinião do senso humano dos nossos tempos para crer que os homens aceitem cegamente tais ideias. Quer dizer, o tempo é outro, nós estamos no século XVIII, a igreja vem falar que tudo é comunicação do demônio, está sem a noção do senso atual humano. Os homens progrediram em intelecto. Eles não vão aceitar, como fizeram no passado, né, na Idade Média, aceitar às cegas as ideias da igreja. Uma religião que faz de semelhante doutrina a sua pedra angular. Qual pedra angular? Só os demônios se manifestam. Essa é a pedra angular. Aí que diz, uma religião que crê que só os demônios se comunicam, se declara inclinada em suas bases, né? Se lhe tirarmos os demônios, o seu inferno, as suas penas eternas e o seu Deus impiedoso, não tem base se tirar isso, é uma religião que se suicida. Questão item 18. Dizem que Deus enviou o Cristo, seu Filho, para salvar os homens, provando assim o seu amor pelas criaturas. Não há dúvida de que Jesus é o Messias divino. Não há dúvida. Enviado aos homens para ensinar-lhes, a nós, a verdade e a mostrar-lhes o caminho da salvação. Todos acreditam nisso. Não temos a verdade e, às vezes, não sabemos o caminho. Mas contai, e somente após a sua vinda, quantos não puderam ouvir a palavra de verdade? Quantas pessoas morreram? Quantos morrerão? Então, quantos morreram no passado? E dos que estão vivos, quantos morrerão sem conhecer a palavra da verdade? E mais, e quantos finalmente dos que, conhecendo a palavra da verdade, a põem em prática? Aí, meu amigo, aí nem eu não me incluo nessa. Aí eu fui excluído aqui. Eu fui excluído. Kardec me excluiu aqui. Conhece alguma coisa, põe em prática, piorou. Não conhece pouco, põe em prática muito menos. Pelo amor de Deus. Pergunta, então. Por que, então, Deus, sempre solícito, ininterruptamente solícito, desde que criou o universo inteiro, sempre solícito na salvação de suas criaturas, não lhes enviaria outros mensageiros que, chegando esses mensageiros a todos os recantos da terra, sem escolher ninguém, entre grandes e pequenos, entre ignorantes e sábios, entre incrédulos e crentes,
Quer dizer, sem seleção. Ensinassem todos esses mensageiros em todos os recantos da terra, ensinassem a verdade aos que a desconhecessem, tornando a verdade compreensível aos que não a compreendem, e suprimindo pelo ensinamento direto e múltiplo a deficiência na propagação do evangelho. Sim, porque Jesus trouxe o evangelho, mas a propagação dele tinha que ser nossa. Mas quantos têm se colocado na posição de Paulo para propagar o evangelho, de Divaldo, né? Ora, então a propagação é nossa, ela está meio deficiente. O que faz Deus? Todos os espíritos em todo lugar, para todo mundo, torna a coisa compreensível. É o ensino direto e é múltiplo para todo mundo, sem escolha de ninguém. Ora, isso não vai abreviar o advento, o reino de Deus? Ora, quando esses mensageiros, a exemplo de Jesus, chegam em hostes inumeráveis, abrindo os olhos aos cegos, convertendo os ímpios, curando os enfermos e consolando os aflitos, que fazei vós? Como recebeis? Ah, vós os repudiais, repeli o bem que fazem e clamais que eles são demônios. Outra não era a linguagem dos fariseus em relação a Jesus, porque os fariseus também diziam que o Cristo fazia o bem pelo poder do diabo. Que lhes respondeu o mestre? Reconhecei a árvore pelo fruto. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Aí você olha os frutos do espiritismo: enfermos curados, aflitos consolados, cegos que enxergam, ímpios convertidos. Meu Deus, o fruto é bom, a árvore é má? Não dá, a árvore é boa. Para os fariseus, os frutos produzidos por Jesus eram maus, porque Jesus vinha destruir o abuso e proclamar a liberdade que lhes arruinaria a autoridade. Se, em vez disso, Jesus tivesse vindo lisonjear-lhes o orgulho, sancionar os seus erros e sustentar-lhes o poder, então, sim, ele seria o esperado Messias dos judeus. Mas o Cristo era só, estava só, não tinha dinheiro e, de certa forma, estava com a força de um corpo físico. Decretaram-lhe a morte, julgando extinguir-lhe a palavra, mas a sua palavra sobreviveu-lhe, porque era uma palavra divina. Todavia, essa palavra, só lentamente, ela se foi propagando pelo mundo, de modo que, passado 18 séculos, apenas a 10ª parte do gênero humano a conhece. Sem falar dos numerosos cismas, das numerosas dissidências que rebentaram no seio de quem conhece a palavra, no seio da cristandade. Ora, diante desse quadro, Deus, em sua misericórdia, envia agora os espíritos para confirmar a palavra, para completá-la, para pôr ao alcance de todos e para difundi-la por toda a terra. Os espíritos, contudo, não estão encarnados num só homem, cuja voz desse homem seria limitada. Muito mais rapidamente é o trabalho, então, porque eles são inumeráveis, andam por toda parte e ninguém os pode deter, sendo esta a razão porque o seu ensino se espalha com a rapidez do relâmpago, e porque falam ao coração e porque falam à razão, são compreendidos por todo mundo, até pelos mais humildes. Ainda a igreja, entre aspas, não é indigno de mensageiros celestes, dizeis, que suas instruções sejam transmitidas por meio tão vulgar qual o das mesas falantes? Quer dizer, é um espírito celeste que está se comunicando por uma mesa falante, por uma mesa. Não é ultrajá-lo, não é insultá-lo, supor que esses mensageiros celestes se divirtam com frivolidades.
deixando a mansão de luz, como se eles quisessem ficar na mansão de luz e nós aqui sofrendo para caramba. Deixando a mansão de luz em que reside para se porem à disposição, também já falamos que eles não ficam à disposição do homem, o primeiro curioso que aparece. Bom, de cara, Jesus não deixou a morada do Pai para nascer num estábulo? De cara. E quem vos disse que o Espiritismo já atribuiu práticas triviais aos espíritos superiores? Quer dizer, a manifestação é vulgar? É uma mesa? É. Não são espíritos superiores. Não, o Espiritismo afirma justamente o contrário. Se a prática é trivial, os espíritos não são superiores. Isto é, que as coisas vulgares são próprias de espíritos vulgares. Apesar dessas vulgaridades, resulta um benefício. Quer dizer, é uma mesa que está se movimentando, mas há um benefício. Qual? O de abalar muitas imaginações. O de provar a existência do mundo espiritual. E, principalmente, demonstrar que esse mundo espiritual é muito diferente do que se acreditava ser. E ainda, essas manifestações triviais foram apenas o começo, apenas o princípio. E esse princípio era tão simples, como tudo que começa simples. Mas nem por germinar de minúscula semente, a árvore deixa um dia de estender ao longe a sua ramagem. Quer dizer, iniciou com práticas triviais, uma forma simples, sim, mas a árvore cresceu, e agora as comunicações são belas. Agora existem curas, uma ramagem chegou longe. Quem acreditaria que da misérrima manjedoura de Belém pudesse sair a palavra que havia de transformar o mundo? Ninguém. Sim, o Cristo é bem o Messias divino. A sua palavra é bem a palavra da verdade. E a religião fundada nessa verdade se torna inabalável, desde que siga e pratique os sublimes ensinamentos que ela contém. E não faça do Deus justo e bom, que nela reconhecemos, na palavra fundada de Jesus, não faça dessa palavra um Deus parcial, um Deus vingativo, um Deus cruel. É o que cria a igreja, né? Puxa, Deus está sendo tão mal, só permite a manifestação dos inferiores para me levar para uma região inferior, eu que não tenho um intelecto significativo para desviar dos próprios erros aos quais eu possa seguir com os meus pés? Ninguém me ajuda? Não, só os inferiores, que querem mesmo é te derrubar. Mas Deus permite isso, sim. E cadê meu anjo da guarda? A mansão celestial. Então não me guarda? Não te... Pelo amor de Deus, não dá. Então, como nós estamos no século XVIII, tchau. Não concordei com nada que você disse, vou lá ficar ao lado de Allan Kardec. Beleza, gente? A visão do Deus punitivo, né? Tudo é ruim, tudo é o demônio aí, eu acho que era do sentido de inferioridade mesmo, né? Demônio de demônio, né? Porque quando que surgiu na igreja essa questão do... Quem falava dos daimons lá era o Sócrates, né? Que tinha um gênio. Sim. Mas eu não sei se a igreja... De onde que a igreja originou essa terminologia, né? De começar a chamar de demônio. Você sabe, João? É antiga essa ideia da igreja de manifestação dos demônios, né? E desde a Idade Média, ela sempre quis incutir no homem, digamos assim, essa ideia de manifestações demoníacas para dominá-lo através do medo, né? Jamais quis nos conduzir de forma amorosa. Então, o que aconteceu? A mediunidade, que era meio restrita, e também a própria evolução do homem, levou ele a ser capaz de guiar-se por si mesmo, porque ele estava sendo conduzido pelo medo,
a construção de gárgulas nos lados externos da igreja, para incutir o medo, né? A igreja com receio de perder o poder. Mas a evolução caminha. E nós passamos da Idade Média, chegamos na fase do iluminismo, a ciência se desenvolveu, e aí a igreja perdeu a credibilidade, né? E ainda necessita se corrigir em muitos pontos, porque há ainda muitos os que creem que as manifestações espirituais são exclusivamente eu obras de Deus. pesquisei aqui, né? Aí diz que no século VI antes de Cristo, o profeta persa Zoroastro realizou a descrição de um ser chamado Arimã. Segundo as suas palavras, Arimã era o príncipe das trevas e tratava uma eterna luta contra o Mazda, o príncipe da luz. Segundo historiadores, esse valor da religiosidade persa acabou sendo incorporado pelos hebreus durante o famoso cativeiro da Babilônia. Naquele instante, a interação com a cultura estrangeira deu origem ao Satã, termo que na tradução literal significa acusador ou adversário. Eu me lembro, acho que foi você, não foi, que falou de quando os hebreus estavam presos lá na Babilônia, que eles chamavam lá o rei lá da Babilônia, eles chamavam ele de Satã, que ele é que era o diabo, o demônio, né? Então, quer dizer, isso foi antes de Cristo. Essa crença no poder também, digamos assim, do mal, ela é muito antiga quanto o próprio homem, porque imagina um ser primitivo simplesmente desejoso de satisfazer as suas necessidades materiais, agindo simplesmente com um instinto. Ora, no mundo em que ele está, acontece com ele coisas boas e coisas más. Às vezes não consegue o alimento, às vezes se machuca, encontra um animal mais agressivo, ou nocivo, venenoso. Então, sempre com uma crença instintiva na existência de um poder superior a ele, o homem, através, primeiro, desse contato com aquilo que lhe fazia mal e com aquilo que lhe fazia bem, vai começar a crer na existência de dois poderes antagônicos na disputa pelo mundo, né? Então, isso, digamos assim, vai ser a base de todas as religiões, porque o homem estava muito longe de entender que, das aflições que ele sofre, surge o progresso, que para ele, que da sua dor surgirá uma evolução espiritual mais significativa para ele. E ainda, que ao longo das reencarnações, que ele não tem a mínima noção ainda, as aflições pelas quais ele passa se originam da sua própria inferioridade. Então, ele, mais ou menos nessa época bastante primitiva, vai ter culto, ele vai cultuar também espíritos inferiores. E ainda, esses cultos são mais bem frequentados, em número de pessoas, do que os cultos aos bons espíritos, porque aquilo que lhe aflige, aquele mal que lhe surge, isso é muito mais marcante do que um reconhecimento a algo bom que lhe aconteceu, a conquista de uma caça, né? Ou um período mais produtivo. Então, é muito antiga essa crença na existência de um poder também inferior a disputar a hegemonia do mundo. Mas aí eu pensei que essa estava restrito à questão da igreja, mas não, se for lá no fundo é muito antigo isso. A igreja só aproveitou, né? Continuou, né? Deu continuidade. Não foi, acho que Moisés também que recriminou a comunicabilidade com os espíritos, né? Que criou leis de que não se deveria fazer essa comunicação, então talvez ali também tenha, né, origem aí do Antigo Testamento aí, né, que se mantém
definindo que todo espírito que se comunica é um demônio, né? Não é um... Né? Tem um pouco essa questão aí também deles, né? Do povo hebreu, né? E Moisés tinha razão, porque o que era que nós buscávamos nesse contato com os espíritos, né? Estou buscando algum conselho para melhorar moralmente, identificar meus erros e tentar vencê-los? Não, nem pensar. O que você está querendo? Eu estou querendo submeter alguns espíritos à minha ordem. Eu estou querendo ter sempre sorte na vida, quero que aquela moça lá, aquela outra e aquela outra, 3, sejam apaixonadas por mim. Pelo amor de Deus, não tem condição. Se a gente for pensar, né, João, até hoje, né, permanece muito disso daí, né? Tem muito, né? E as outras religiões, se você falar que você é espírita, que você frequenta, comunicações de espíritos, tem muitas religiões que falam, não, você está falando com o diabo, com o demônio. Né? Porque a informação que eles têm é essa, não caminhou além disso, né? E outra, tem ainda os que se utilizam desses trabalhos aí de rituais aí para, como é que fala? Favorecer os espíritos para que eles trabalhem, façam aqueles trabalhos né? Para prejudicar alguém ou para roubar a mulher do outro. Isso tem ainda, né? Parece algo assim tão antigo, né? Tão que as mentes já não mais se prendem a isso, mas não é bem assim, né? Se a gente for ver, já tem, né? Tem. Basta você saber que a gente está pensando num raciocínio dentro do espiritismo, assim, né? Dentro de uma doutrina. Mas se você sair um pouquinho, você acha tudo isso aí. Agora, quando tem aquela manifestação na igreja deles, que é chamada manifestação em línguas, em que alguém dá uma manifestação falando num dialeto já morto, eles acham que é sublime, mas, em regra, essas comunicações não são sublimes. E o médium só se manifesta na língua morta porque ele teve participação significativa associado a um erro de vida anterior. Basta ler lá nos domínios. Não, isso é uma comunicação em línguas. Para ninguém entender? Não, ela está tirando isso do subconsciente por um processo de obsessão. O espírito está trazendo aquela comunicação que tem no cérebro do médium, por isso ele manifesta com extrema afinidade, falando até no dialeto jamão. E acho que é superior. Será que algumas situações não pode ser um próprio animismo do médium também, né? Sim. A xenoglosia, em regra, tem uma obsessão, mas digamos assim, como aquele arquivo do que está sendo falado está na cabeça do médium, porque ele participou daquelas cenas, participou daquele episódio, em regra, de natureza inferior, tem também animismo. É despertado aquilo que está na cabeça lá. Lê lá, eu não sei qual é o capítulo do livro dos Domínios da Mediunidade, nem estou lembrando muito do nome do capítulo. Deixa eu ver. Eu acho que é a xenoglosia. Não, acho que não é. Eu não lembro qual que é o título. Mas se abrir aí um PDF e digitar aí xenoglosia, vai achar. Vai ler o capítulo para ver. Toda a manifestação de xenoglosia, toda. Houve uma participação com muita afinidade do médium reencarnado naquele episódio antigo em regra triste. Uma manifestação em línguas. Mas ninguém entendeu? Não tem utilidade para a maioria ali presente? Não tem. Mas a deles é superior. A nossa, você está em prática ouvindo os demônios. Não dá, né? O que é meu é bom, o que é dos outros é ruim. A gente puxa a sardinha para o lado da gente, né? Não dá. Não dá. Vamos lá, gente. Quem faz a oração?
Tá joia, tá ótimo. Pode deixar que eu faço. Estou falante aqui também, agora fazer oração. Vamos agradecer a Jesus por esses momentos de esclarecimento em nossas mentes. Nós que somos espíritos tão antigos, que trazemos arraigados em nós tantas distorções de entendimento religioso, que possamos nos esclarecer aos nossos irmãos, aos nossos amigos que estudam conosco, encarnados, mas também essa espiritualidade que está desencarnada, mas que participa desses estudos e que vai alcançando, assim, algum discernimento, clareando as mentes em direção ao progresso. Assim, queremos agradecer ao nosso mestre amigo que nos permite vivenciar todas essas situações de educação de nós mesmos, de crescimento, de progresso. Ser conosco hoje e sempre, mestre amado, em todos os momentos de nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, João. Obrigada, meninas. Obrigada, Obrigado, gente. Paula, saudade, Paula. Faz Obrigado, tempo. gente. Igualmente.